Aí, gente, estamos de volta aí com o Pé na Cozinha, número 116, certo? Hoje, preparando aqui uma galinácea, coxas e sobrecoxa. A gente fez um preparado aqui, tá? Ó. Depois vai aparecer na tela a receita, certo? Sal, pimenta, cominho, coloral ou colorífico e açafrão. Passo aqui por cima, certo? Estamos preparando aqui a assadeira, manteiga, sem sal, por favor, tá? Porque aquele aí já é salgado. Sobre essa manteiga vão batatas pré-cozidas cortadas, certo? E em cima dessas batatas irão os pedaços de galinha. Sobre cada pedaço de galinha, bacon em fatia. Depois tem um acabamento, quando ela estiver pronta, antes de servir, mais uma entrada no forno para colocar queijo mussarela, cenouras misturado e dar uma gratinada. Acompanhando, vamos fazer aquele arroz básico, fritinho, arroz frito cozido depois com cebola e alho amassado, ok? Esse é o começo do... Imagina, olha essa cozinha aqui, gente, eu queria ter um forno desse em casa. É da Tedesco? Não, tá vendo? Fazer propaganda, depois eu cobro. Olha o forno aqui, gente, dá para botar o leitão inteiro aqui pendurado aqui. Tem um prato chamado galo em pé, tá? O galo é assado de pé. Primeiro de pé, não, primeiro de cabeça para baixo, tá? Depois dá um jeito, a gente encaixa, né, aquela sobressalência lá da galinha e assa do outro lado. Olha, daqui a pouco nós voltamos, gente. Dá um intervalinho aqui, enquanto eu termino de preparar a galinha, certo? Bom, Pé na Cozinha, vocês vão adorar o local aqui. Alguns já conhecem, alguns já estiveram aqui. Eu mesmo já almocei algumas vezes aqui, quando funcionava normalmente. Hoje é praticamente uma casa de eventos, se não me engano. Depois nós vamos conversar a respeito. Beijo no coração e já voltamos. É só para não esquecer, tá? Aqui, ó, artefatos de madeira Stove, lá do nosso Taboão. Isso aqui é uma das peças, das dezenas que eles fabricam e vai para o mundo inteiro, gente. É um orgulho para nós essa empresa. Artefatos de madeira Stove. Gente, estamos de volta com o Pé na Cozinha, preparando lá o que nós já mostramos, sendo recebidos por esse casal. Vocês já conhecem, os dois são empreendedores de uma forma. Um empreendedor na área comercial e a outra empreendedora na área cultural.
não deixa de ser um investimento, todos os dois gratificante. Nós falamos do Marcos Costa e da Carmen Marangoni. Nós estamos aqui no Between. Muita gente, como eu, já almoçamos aqui no tempo em que abria diariamente, né? Uma comida diferenciada, gostosa. Marcos, muito obrigado por nos receber. Carmen, obrigado, tá? Pois é, tu tens... a Carmen não aparece em televisão, nunca apareceu, tem medo de câmera, tem medo de microfone, é impressionante, né, Carmen? Tô com vergonha, né? Não vou falar nada, vou só ouvir, Aurélio. Tá bom. E deixa eu perguntar para o Marcos agora. O Marcos, que foi secretário de desenvolvimento na época do ex-prefeito Gariba, também meu ex-aluno, né? Aliás, os últimos prefeitos, tudo, né? A gente está envolvido. Marcos, política ou comércio? Ou os dois se assemelham? Olha, eu acho que os dois se assemelham e ambos, um precisa um do outro, né? Sim, claro. Na verdade, o comércio, para você vender o seu produto, você tem que fazer política também. Certo. E para trabalhar no executivo também, não que você vai fazer comércio, mas tem que trabalhar sempre com esse atendimento a pessoas, com gente, com público, né? O Marcos, para quem não sabe, é paulista, né? Paulista. Veio para... Quanto é que tu viesse para cá, mano? Eu vim no final de 99. 99? Meu Deus, em 99 eu tinha o quê? 13 anos. Eu tinha 12, a gente estava quase na mesma idade, então. Então tá bom, é verdade. Foi isso que é legal. Mas viesse com a família ou viesse sozinho? Eu vim sozinho, daí eu ainda trabalhava na área jurídica, né? Advogava, trabalhei um tempo no Poder Judiciário, um tempo no Ministério Público. Ah, tu és advogado? Depois eu advoguei durante um tempo também. E depois eu conheci Jesus, parei com essa vida e abri o bar. Conheceu Jesus. Jesus, naturalmente, era o dono de uma fábrica de cachaça, alguma coisa. Não tinha nada a ver lá com o homem lá de cima, né? Não é. Tá bom, Marco. Pô, mas é legal, assim. É uma mudança radical, vou te colocar. Eu sou advogado e, de repente, eu abro uma casa, um restaurante. Um bar, restaurante, etc. Ah, sim, é uma mudança. E tanto que eu fiz isso quando eu tinha 35, né? E sempre a gente fica pensando, né, se até que ponto a gente precisa ser persistente em alguma coisa ou até que ponto que a gente tem que mudar o rumo do barco mesmo. Mas não me arrependo de nada, não. Que nem eu falo assim, eu já trabalhei em diversas áreas, já fiz muita coisa e sempre é um conhecimento que se aprende, né? Então, com certeza, a visão do mundo que eu tenho hoje, eu acho que se complementa muito por causa dessa história, que essa liberdade que eu me dou de fazer muita coisa, né? Nas diversas áreas, que é sempre legal. Eu me divirto com isso daí. E assim, naturalmente tu gosta de assistir à televisão, né? Tu gosta de ver pessoas na televisão, tu gostas de ler? Gosto de ler também. Eu acabo lendo bastante assuntos que me interessam, né? Claro, sim, claro. Né? Mas eu leio bastante também, acredito eu. É não isso? Tanto quanto a gente gostaria, mas a gente lê. Isso que aproximou vocês? A leitura e a televisão? Olha, eu vou dizer que sim para facilitar, mas podia ser outras coisas também, né? Sim, mas claro, não. Mas a literatura fica fácil. Tá bom. Os contos a gente escolhe daí o gênero. Sim, claro. E Carmen, agora vamos ali. A Carmen, muita gente, né? Pô, todo o Alto Vale, e até agora pela internet assiste a Carmen no jornal, né? Sempre âncora do jornal do meio-dia, jornal do almoço, né? Não. Jornal Regional. Jornal Regional. Do almoço é lá embaixo. Jornal do almoço é lá na RBA. Aí tá sempre ali comandando e tal, chamando esse, chamando aquele. Esse envolvimento com a televisão foi aqui em Rio do Sul ou tu já vens de outro espaço? Foi aqui em Rio do Sul e foi uma surpresa, porque eu voltei a morar aqui e pensei em mandar o meu currículo para a TV para ter uma experiência. Eu nunca pensei em trabalhar com TV porque eu gosto muito de escrever. Certo. Eu estudei em Porto Alegre, eu trabalhei muito tempo na Zero Hora, sempre com texto, sempre com escrita. E Zero hoje, Hora? Na Zero Hora. Bom, tinha um escritor lá de Porto Alegre que de vez em quando colocava ainda na época antiga lá
no meu tempo. Santana? Hã? O Santana, não. Não. Morava ali na Praça da Matriz, numa pensãozinha. Mário Quintana. Meu velhinho querido, tive o prazer de conhecer. O quarto dele é só fotografia da atriz da Globo lá. Ele era apaixonadíssimo pela Bruna Lombardi? Bruna Lombardi. Ele era apaixonado por ela. Era impressionante, gente. Né? E ela lançou o livro e tal, né? Ele adorava aquilo. Mas um velhinho simpático. Ele estava sempre ali pela calçada, caminhando e tal. Pela Rua dos Andradas, né? Isso. E quiseram até um tempo despejá-lo, porque ele não tinha mais condições de pagar o aluguel e tal. Aí fizeram, acho que um movimento lá em Porto Alegre e tal. Não, ninguém vai tirar, era um patrimônio vivo que tinha ali, né? Uma pessoa... E a casa dele virou um museu, né? Pode é? ser visitada, lá em Andradas. Legal. Mas tu és aqui da região? Eu sou de Agrolândia. Agrolândia, olha, meu Deus do céu. Eu acho que eu devo ter conhecido, porque em 82, 83 eu trabalhei, chamava-se na época Pavan. Não é o... Governador. Não. Pavan, posto avançado do Banco do Brasil. E eu trabalhei lá, eu trabalhava no Banco do Brasil e a gente ia todos os dias e voltava ali naquela avenida enorme que era um frio desgraçado. No inverno bate aquele vento, é tudo aberto, cara, tá louco. Rua dos Pioneiros. É isso, Rua dos Pioneiros. E a gente ia lá no Juca, almoçava no Juca. Eu sou muito amiga deles, Meu, é minha amiga de infância. Tem um carinho especial por ele. Sim, que legal. E ele, assim, Isador Valino. uma comida, aquela caseira, né? Muito gostosa, a gente dizia que tinha o bate e volta. Porque o que sobrava hoje, voltava amanhã, porque não tinha, né? Abraço grande ao Juca, pelo amor de Deus, olha, carinho imenso por eles. Carmen, daí então, escrevendo a 0 Hora, quanto tempo ficaste lá? Na 0 Hora eu fiquei 4 anos. 4 anos. Coluna, diversa ou um assunto específico? Eu fazia cadernos especiais. Eu viajei o Rio Grande fazendo cadernos, contando histórias das cidades. Legal. Eu conheço mais lá do que aqui. Eu conheço mais o Rio Grande do Sul do que Santa Catarina. Eu acho que eu também. Porque, assim, ó, aqui de cima, de Vacaria até Santa Vitória do Palmar, tudo isso aí nós corremos, tá? Com a banda, com o Impacto 70. Aí, assim, em linha reta. Depois pra cá, Tupanciretã, Camaquã, São Cepê, meu Deus. Aí eu estudei em Santa Rosa, 2 anos. Eu tenho um tio, eu fui morar com esse meu tio, que chegou a ser vice-governador do estado lá, né? Ele morou em Santa Rosa. Santa Rosa, terra da Xuxa. Da Xuxa. Da Xuxa. E então ali perto a gente fugia da aula para ir em festa lá no final de semana, Giruá. 3 de maio. 3 de maio, meu Deus, São Luís Gonzaga, tudo lá. Então assim, uma terra, eu não esqueço, você que trabalhou lá, quando a gente ia em direção a Bagé, dizia assim, ó, Aurélio, prepara a tua banda porque o pessoal lá é grosso. Foi o melhor lugar que nós tocamos, pessoas gentis, tá? Educadas, não tem nada daquilo que falaram, pelo contrário, tá? Me surpreendeu bastante. Bom, Costa, não abre mais aqui. Aqui é o Bituímpa, aqui, ó, isso aqui, ó, Avenida Paulista e a São João ali, tá? Que é a música do Caetano, né? Sampa, lembra, né? Da música, Sampa. Bituim. Bituim é aquela lagartixa ali? Não, a gente traduziu do inglês, Aurélio, da preposição entre. Só que em inglês escreve a grafia diferente, né? É com W. Daí a gente fez uma versão tupi-guarani e botamos Bituim conforme a gente diz mesmo, né? Como dizia o nosso amigo dos Andrades, lá no começo do século passado, tupi or not tupi, né? Ou é língua nossa ou não é, né? Dá aquela mistura. Não, mas legal, agora que eu fui entender isso aí, então. Porque a gente sempre fala assim, para ser Bituim, para estar Bituim entre duas coisas, né? A gente sempre fala isso daí, que é a busca do equilíbrio, né? Nada de radicalismo, nada nem muito para lá, nem muito para cá. Daí é o yin e yang da filosofia oriental também.
Ah, legal. Dá pra ficar umas 3 noites e 2 dias só falando do Bituin. Só da origem do nome. Não, mas é interessante porque realmente me chamou a atenção ali. Tem as duas lagartixas e pituim. Daí, claro, e entre eles tem aquela outro desenho que eu não sei o que é. Não, é só pro design fechar mesmo. Ah, tá. Mas, Então tá. na verdade era pra ser 2 iguanas, né? Só que daí, pra fazer depois, os logos, tudo começou a ficar muito complicado e elas acabaram virando essas lagartixas transgênicas aí. Iguana já tem mais ponta pra cá, ponta pra lá, já complica mais. Mas intenção de reabrir? Olha, por enquanto não. Não. Que nem eu falo assim, trabalhar com eventos é interessante também. Claro que durante o tempo que a gente abriu à noite, almoço, todos os dias, deu uma experiência muito legal. Então, mas para evento legal a gente consegue atender de uma maneira diferenciada, é mais pessoal. Então é mais o que a gente quer. Era o que a gente sempre pensava no bar, né? Que tanto que a gente brinca bar docilar, né? Que é uma coisa bem pessoal mesmo. Quando a gente faz evento, a gente recebe muitas pessoas que acredito que não viriam com o bar aberto. Não é um público de sair à noite. Sei. Então o evento te propicia estar em contato com pessoas também que você nem imagina às vezes que tem em Rio do Sul. E é muito legal, né? Essa falta, já que a gente não viaja tanto quanto gostaria, a gente pode receber as pessoas em casa, que na verdade é uma viagem também. É verdade. Eu lembro que quando vocês começaram aqui, vieram com uma proposta bastante, inovadora. Que era a questão sem gordura, sem isso, sem aquilo e A tal. gente veio bastante com o sistema cooktil, né? Que não tinha gordura. Mas não só por ser saudável também, mas era por causa de uma segurança alimentar também. Eu, como larguei a advocacia, eu sempre fui muito preocupado com com a responsabilidade que te gera a prestação de um serviço, né? E na comida é isso. Eu não posso estragar, não posso servir uma comida estragada ou feita de uma maneira inadequada para os clientes, né? Então isso daí, o cooktil é um sistema muito seguro de cozinha, né? E o forno combinado também. Não, eu até quero, assim, parabenizar, né? Os veganos experimentam um pedaço de carne que é bom, tá? Para, essa história é só comer. Se for feita no forno combinado, fica melhor ainda, né? Ah, exato. Meu Deus, tem um forno ali, gente. Fui ali naquela cozinha. Tem mais botão. Tem tanto botão, ele aperta aqui, aperta lá e tem um, sei lá, refrigera e esquenta e... O que é aquele... Ah, com umidade, sem umidade, seco. Ah, para. Tá bom. Mas é legal, é legal. Que nem todo mundo cozinha que nem você, né, Aurélio? Então a gente Não, se vira não, com a tecnologia. O que é isso? A única coisa que eu ainda quero é aquele congelador de... Faz gelo mesmo? De bebida alcoólica. Tá, whisky, vodka, né? É um, sei lá, eu acho que é 180 graus abaixo de zero, que é colocada a bebida, então você não precisa pôr gelo. Ele já vem como um cubo de gelo, tá? Eu vi isso um dia no programa da Ana Maria Braga. Porra, o cara chegava ali, não, tá aqui, ó, tá? Aí o cubinho lá, não, só põe a coca dentro. Porque não tem a mistura da água, né? Do gelo em si. É interessante aquilo lá. Mas muito caro. E, assim, ontem aconteceu em Rio do Oeste como é que é aqui que eu tenho? Vai acontecer agora. Aconteceu, né? A festa da polenta, esse final de semana que passou. E assim, a concentração de pessoas, ou até de... A gente está vendo aí de confecção disso, daquilo, foi feito aqui. Na verdade eu faço parte de uma associação também desde 2008 que a gente faz corrida de aventura. Ah, é? E desde 2010 que a gente é responsável pelo campeonato catarinense, né? E este ano, inclusive em dezembro, vai vir o brasileiro pela primeira vez para a região sul do país. Então a gente está sempre envolvido com isso. É um esporte muito legal porque envolve outros esportes. Então, na verdade, sei, é um esporte multidisciplinar, né? Então tem pessoal que tem que caminhar, tem que pedalar, tem que remar, tem que entender de técnica vertical, tudo de orientação. Que eu gosto. Tudo que eu gosto, gente. Caminhar, correr, andar de bicicleta, mas nadar, meu, credo. E o bom é que não sabe por onde, né, Aurélio? Porque é só pelo mapa. Então ainda dá para se perder depois disso tudo. Tá bom. Mas eu ainda, olha, eu volto aqui no Bituin. Dá para aproximar bem aqui. Olha aqui, vê se não parece uma rã. Tem gente que vê perereca também. Não, pois Cada um vê eu uma estou coisa nesse dizendo, negócio. o formato ficou de tal forma que à primeira vista parece uma perereca aqui. Mas muita gente, né, fala. Eu me De vez em lembro quando da fala Dercy. iguana, perereca, sapo, tem muita gente que vê vários bichos aí mesmo.
A Dirci Gonçalves é que é a perereca da vizinha. É. Carmen, vamos aqui. A Carmen está preparando um outro livro. Pode falar o que é? Pode dizer? Pode. Então tá. Não, mas ela vai falar, né? Mais ou menos eu tenho uma ideia do que ela apresentou, mas de que trata esse livro? Porque tem aqui, ó, Cartas para Frankenberger. E cada vez que eu vejo esse nome, me lembro Frankenstein, né? Não, chama. E sabes que aquele diário, ele tinha sido surrupiado. Quem conseguiu, de uma forma ou outra, com a ajuda de outras pessoas, conseguir de volta, foi o Aldo Ciber. O Aldo Ciber? É. Ele tinha 3 diários, né? Frankenberger. Daí 2 se perderam. E sobrou aquele que estava na mão de um escritor também, rio-sulense. Tá? E ele não queria devolver. Inclusive, tinha anotações do próprio escritor vivo em cima do escritor do morto. Que isso é um crime, pô. Não pode estar modificando é um documento, não deixa de ser, né? E aí alguém comentou com o Aldo, tá assim, assim, assim. E o Aldo pediu, parece emprestado, e ele nunca mais devolveu. Daí entregou pro museu, né? Eu aí não sabia desse detalhe, não. É verdade. Mas eu li esse diário para escrever esse livro, né? Eu fazia antes um programa ao vivo lá no Papo Churrasco, eu levava o pessoal para entrevistar, e a Kátia levou o livro lá. Mas daí aquilo era o diário, tudo dentro de pose, luva aqui, tá louco, meu. É assim, lógico, tem que ter cuidado porque vai corroendo, pega gordura, alguma coisa, estraga, né? E quando traça mesmo. Como é o teu livro? O que vem para nós aí agora? Ou vamos falar primeiro do Frankenberger. Esse já foi, né? Foi publicado ano passado, foi contemplado com o Prêmio Norte Pelizete de Incentivo à Cultura. Sim. E eu gostei muito de fazer esse livro porque a gente voltou a escrever cartas, né? Pô, legal. A contrapartida desse livro foi oficina de cartas. E na segunda edição do prêmio eu fui contemplada com um livro Que História é Essa? Que eu estou selecionando até 20 pessoas aqui de Rio do Sul para contar a sua história, que com certeza se confunde com a história da cidade, né? Porque as pessoas contam a história da cidade. Sendo velhinho, sim. Gente jovem como eu, por exemplo, assim, não tem muito para contar. Mas para falar, mas eu já vou aproveitar, já vou fazer o convite porque eu quero te entrevistar, né? Eu sou agrolandense e vivi 12 anos em Porto Alegre. Então eu sei pouco da história aqui de Rio do Sul. Eu fiz esse livro para conhecer a história. Pô, legal. E peguei gosto. Olha, e agora eu quero te convidar para ser meu entrevistado nesse livro aí. Que história é essa? O lendário Professor Aurélio, né? Pô, lendário. Tem gente, o Chico me chama de bruxo. O Chico Santos, tá? Agora é lendário. Tem uma turma lá, aliás, a família do Eber lá me chama a lenda, tá? Outros, a Ariane me chama de Matusalém. Então, assim, legal. Não, que eu acho, sério, tá? Com orgulho mesmo, assim, aceitar. Embora tenha, Carmen, pessoas aqui no Rio do Sul que talvez conheçam bem mais histórias do que eu. É que eu sempre fui muito metido. Eu ficava ouvindo os mais velhos contarem. Até uma brincadeira, o seu Cardoso, Alfredo Cardoso, que me levou e me aceitou como professor na escola onde ele era diretor. Essa escola não existe mais. Ela foi incendiada por um aluno meu, com raiva de mim. Faz 40 e poucos anos. Aí, ele escreveu um livro sobre o Rio do Sul e depois ele fez uma nova edição com algumas correções, etc. Tal. E ele estava lá em casa conversando comigo, não, assim, senhor Cardoso, olha assim. Espera aí um pouquinho. Quem é mais velho que nós dois? És tu ou eu? Mas por quê? Isso eu não sabia, isso. Eu sempre escutei os outros. Eu li um livro do seu Cardoso. E ele cita. Kátia me passou um livro do seu Cardoso. Ele fez eu li esse livro aí. E ele cita o meu nome lá, cita a minha banda, cita o grupo de teatro que a gente tinha. Pô, legal, né? Então, assim, o Fez um compilado, né? De Rio do Sul.
E aí o Frankenberg, por exemplo, pô, é o diário dele escrevendo o cotidiano da região de Bela Aliança, é isso? É isso. É o primeiro registro, né, que a gente tem aqui da nossa região, né? Pois é, porque até hoje, coitado do Balseiro, né, do Basílio, na verdade ele não foi o primeiro, ele foi o terceiro. Os outros dois fugiram daqui, com medo dos bugres, né, dos ataques que eles atravessavam ali. Inclusive, se não me engano, o Basílio perdeu um filho num ataque, uma flechada e tal, né, os botocudos. Eles atravessavam o rio ali e atacavam, porque onde é o Encontro dos Rios, que tem a Unidade, lá tem, aquilo ali era um cemitério indígena. Até um dia eu comentando com o Dr. Jaime Pasqualini, na época que ele era reitor, eu falei, olha, se o Ministério lá de Cultura descobrir isso, eles vão desmanchar aquilo lá. Porque não pode. É um terreno histórico. Então deve ter muita coisa enterrada ali, né? Osso, naturalmente. Mas é interessante. Então aqui, onde nós estamos, Bituin, a unidade aqui, tinha a Ilha dos Bugres. Por que a Ilha dos Bugres? Porque era mais perto para eles virem para cá. Eles atravessavam ali, ficavam acampados esperando a hora de atacar. Não é que eu vivi nessa época. Isso eu li, pô, tá? Olha, gente, estou brincando aqui, eu estou falando demais. Eu tenho que dar uma olhada na comida. Nós já voltamos com o pé na cozinha, tá? Não sei já se é o bloco 2, 3, 4 ou 5. Beijo no coração de todo mundo aí. Com licença. Aí, gente. 1 hora de forno. Vocês estão sentindo o cheiro em casa? O perfume está saindo isso aqui, tá louco. Agora, o que nós vamos fazer? Onde é que está? Mussarela sobre isso aqui agora, tá, gente? Vai arrebentar um pouco aqui, porque esse aqui não tem separador. Então, olha aqui, ó. Como eu não gosto de queijo, pouco, queijo faz bem. Tá? Muito bem para a saúde isso aqui. Tem queijo de búfala, tem queijo de... Ótimo, fininho. Tá bom? Agora só para dar uma outra vista, o que nós vamos colocar aqui? Isso aqui, gente, é cenoura pré-cozida, cortadinha aqui, vai aqui, tá? Pronto. Vai sim. E volta pro forno. Aí aqui mais uns 10 minutos só e... Certo? Aqui. Aí já vai pegando uma corzinha. Estamos de volta aqui com o pé na cozinha. O Marcos já está preocupado. Cadê o frango? Pô? Cadê o frango? Eu fui olhar. Meu, deu pena, queimou tudo. Aí... Tá bom. Mas, Carmen, vamos voltar a falar do nosso amigo Frankenberg. Antes eu quero agradecer do fundo do meu coração o convite que eu recebi para ser um dos personagens do novo livro dela. A parte mais engraçada do livro, ou a mais triste, vai ser a minha. Tá? Tá bom, cara. Essa história aí do baile da bruxa eu já quero contar, hein? Pô, legal, isso aí é bem interessante. O Aldo até tem mais, né? O Aldo Ciber tem mais propriedade, porque realmente ele é um dos iniciadores. Gente, vinha o baile da bruxa, tá louco, vinha gente do Brasil inteiro pra cá, né? Que era um baile mesmo legal, legal mesmo. Boas orquestras, né? Não... Tá, nem vou falar do atual. Mas, Carmen, assim, tu fizeste jornalismo ou letras? Jornalismo. Jornalismo. Porto Alegre. Porto Alegre. Em São Leopoldo, não Ensinos. Ah, lá não, ensino. Meu Deus, uma das vezes que eu fugi de casa, eu fui parar lá em Porto Alegre. Tá? Uma das. Mentira.
sou um cara sério. Tá bom. E Carmen, assim, tá há quanto tempo na BA já? 7 anos. 7 anos. Pô, chefe de jornalismo, ou a redação. Vocês estão com uma equipe grande ali agora, Grande. né? Meu Deus, tem Maria, tem, bom, nem dá pra... Tem a outra escritora, como é que é? Adriele Nardelli. A Adriele Nardelli. Ela entrevistando aqueles jogadores lá dele. Meu, basta eu levei no programa a Ariane Tolentino, acho que era jogadora aqui, e o técnico da época. Que parece que está voltando, não sei. Voltou, né? Sim, de vôlei. Portela, né? Portela. Meu Deus, cara, eu fui tirar foto com eles, eu no meio. Eu olhava aqui. Tá louco, meu. Aquilo é, ó, joia. E na BA tu entraste primeiro como... tu não fosse direto pro vídeo, né? Como pauteira. Trabalhei, eu acho que uns 2 anos como pauteira. Pauta. Isso, meu Deus. Quando a gente faz jornalismo é só... Como é que era? O professor aqui. Como é que era o nome daquele quadro? Padre? Não, daquele quadro que a gente tinha quando? com as dicas de português. Fala... Dicas do professor... Não. Fala aí, professor. Fala aí, professor. Aquele tempo tu era pauteira, já. Aí eu não sei porque eu falei tanto lá que tiraram eu do ar. Acabaram as dicas, né? As dicas de português, legal. Na verdade tem que voltar, né, Aurélio? Não, é interessante que hoje ainda eu encontro às vezes pessoal na rua, no supermercado. Fala aí, professor. Pô, eu não conheço, tá? Mas assim, chamava a atenção, realmente chamava, né? Tem coisas que naturalmente não adianta, no português não adianta porque eu tive, por exemplo, analisando, acompanhando estagiários aqui da Unidade e da FAMESUL, quando eu ainda lecionava, então eles escolhiam a minha sala. E teve uma professora que escolheu a coisa que eu mais acho difícil em português, que é a regência verbal. Tá? Concordância nominal, regência nominal, é difícil. Olha, hoje, depois de tudo que se leu, tudo que se estudou, para entender aquilo lá é complicado. Imagina um adolescente de 8ª série ou de 9º ano, agora é tudo ano. Educação no Brasil, muito bem. Mas quem sabe a gente voltar aí, vamos ver o que eu falei. Vamos falar de novo do... Frankenberg, pelo amor de Deus. Eu pertenço à Academia do Brasil de Letras, né? Sou um dos membros, você também é, né? E o prêmio que nós vamos instituir esse ano chama-se Frankenberg, né? E há um parente dele, acho que é sobrinho, neto. Um neto em Timbó? Em Timbó. O Egídio. Até hoje eu recebi há pouco um WhatsApp ali dizendo que a intenção de convidá-lo para vir para cá, que o sotaque desse neto ali, o linguajar dele em alemão é ainda oriundo daquela época, tá? Já não, Na verdade não é. Então, na verdade não é. Ele na verdade ele ficou muito o pai dele saía para trabalhar e a mãe dele, que é italiana, que ficou com as crianças, que ensinou italiano. Uhum. Ah, meu Deus, olha aí, ó. O Egídio e o Marcos, a gente foi juntos lá entrevistar o Egídio para o meu livro. Eu tenho uma entrevista com ele aqui. Pô, legal. E... Tá aqui, ó. E quando... É esse aqui, ó. E quando eu cheguei lá, ele era um típico italiano. Eu falo isso no livro. Olha só. Bom, a beira, olha a beira aqui. Era aqui. Conheci bastante aqui. Primeiro salão, tinha um salão ali, seu Miguel, pai do Miguel, canta também, toca hoje. Era aqui, indo na 7 de setembro ali, a gente chegava no final ali, tinha um salão do seu Miguel, baile.
Primeiro baile da minha vida que eu fui. Foi ali. Tá? Foi legal. Costa, me diz o seguinte. Tu falaste, tu eras advogada, trabalhaste como advogada e tal. Quer dizer, tu eras não, ele continua sendo. Né? É igual padre, não adianta. Eu tirei a batina, eu não sou mais padre, não. Continua sendo padre, né? É a mesma coisa. Advogado é a mesma coisa. Tem algum caso assim pitoresco que tu tenhas defendido ou enfrentado na lida de advogado? Na verdade sempre tem, né, Aldo? Um muito interessante era o uso do capião ali na Bela Aliança, que na verdade quando a gente foi fazer audiência, e a gente fala isso como o advogado, essa relação do cliente com o advogado precisa ser muito sincera, né? Uhum. Até pra gente saber qual é o caminho que toma como profissional. E na audiência, a parte que tinha contratado o escritório, sempre com a versão, que lá foi sempre da família, que isso ia ser provado em juízo, que tinha testemunha para isso, tinha testemunha para aquilo. Eu sei que no dia da audiência mesmo, apareceu lá a pessoa com 2 parentes, um deles era avó, se não me engano, com mais de 80 anos, que tinha uma dificuldade de fala enorme, e acima não falava português, só falava alemão. Então é uma audiência que você sai já veio desanimado, nem você mais acredita na verdade que seu cliente tinha trazido para você, né? Sim. Só que foi uma audiência desastrosa, porque você entra convicto que vai acontecer uma coisa e aparece só uma testemunha de 90 anos e não só fala alemão. Daí fica complicado, mesmo com o serviço, se for bom, não vai ganhar. Daí ou o juiz ou os advogados ou deveriam entender alemão ou então ter um tradutor ali, né? Que podia. Mas o que aconteceu ali foi a verdade mesmo, tá? Foi? Eu acho que eles não eram propriedades da casa mesmo. Então, E eu, como sou de São Paulo, né? Muita audiência. O meio rural eu não tinha muito contato, apesar de sempre ter gostado de mato, caminhar, esporte. Só que teve uma audiência também que o advogado perguntou, era um acidente de trânsito no interior, onde possivelmente uma vaca tinha cruzado o caminho do carro. E o advogado começou a perguntar a cor da vaca. E até começou a me dar um ataque de riso, porque eu falei, nem sabia que tinha vaca, mas depois que eu fui descobrir que tem vaca de muitas cores, né? Sim, tem malhada, tem vermelha, tem preta. Claro. Só que também na hora eu nem imaginei. Eu jamais perguntaria qual era a cor da vaca, né? Pra mim, vaca era vaca, malhadinha é isso, né? Mas hoje eu já sei que tem muito tipo de vaca. Vaca é vaca. Só que tem várias cores, né? É verdade. E ali também, na verdade, não tinha existido vaca nada. Era um rapaz que tinha bebido e tinha batido mesmo. Então tá. Indo para Santa Rosa, nós íamos em 2, 3 carros, que era perigoso na época, não podia vender gasolina à noite, a gente ia com os galões, né? No banco traseiro lá. E uma turma nossa, o Udo Sibert, que dá aula aqui na Unidade, agora está aposentado. O Moratelli, que também trabalhou aqui, trabalhamos junto no Dom Bosco. E tinha mais um junto. Aqui em cima na serra, acho que foi uma vaca. E entrou eles bateram de madrugada, a gente saiu daqui. E entrou no para-brisa da frente ali, pô, perigo. Esse que é o grande problema, né? Por mais que a gente conheça a estrada, né? Às vezes tem alguns animais aí soltos. E o dono lá entrou com ação ainda contra ele, se não me engano, querendo que pagasse o animal morto lá, né? Não lembro se era vaca ou era um cavalo. Mas, pô, o que tá fazendo no asfalto, né? Foi dar uma volta, mas tudo certo, não? Os animais têm tudo, né? É tem verdade. Animal solto e tem animal dirigindo também. Isso tem bastante, Tem gente que a sinaleira do carro é enfeite de Natal. No Natal eles ligam a seta para a esquerda, para a direita, né? Mas antes do Natal não ligam. Né? E de repente eles entram, dobram e tu acabas quase batendo e... É um acessório. Exatamente. Vamos lá. Carmen. Agora, Carmen, assim, tu falaste que fazias o caderno lá em Porto Alegre, na 0 Hora. Vieste para Rio do Sul já sempre pensando em carta, né? Que tu gostas disso. Aqui atrás eu li há pouco, né? O que significa a carta para você? É bem isso aqui mesmo, né? Então, assim, porque a carta, eu lembro, carta de mãe, aí põe os lábios ali, passa batom, manda um beijo ali, né? Da mãe pro filho, o namorado para namorada. Não, o namorado não ia passar batom, mas a namorada pro namorado, etc.
E isso eu acompanhei, isso eu vi, porque na época não tinha, era a máquina de escrever ainda, Remington, aquela grande, né? E A alegria de receber uma carta pelo correio, né? exatamente, de abrir, às vezes vinha perfumada, né? Depois apareceram aquelas folhas de carta toda coloridinha com... Papel de carta. E cheio de florzinha ali e tal, frescura e tal, mas é legal, assim, foram tempos, né? E essa paixão por carta já era do teu tempo aqui de Agrolândia, adolescente, alguma coisa? Ou foi surgindo de acordo lá em Porto Alegre? Na verdade é uma coincidência. Eu sempre escrevi muita carta. Na época que eu fui morar em Porto Alegre, já tinha e-mail, mas era raro, né? Mas eu escrevia cerca de 7 cartas por semana e mandava para os meus amigos sempre, porque eu gosto de escrever também, daí eu já legal. vou, né? E aqui foi uma contrapartida porque o Frankenberger se correspondia com a família dele na Alemanha por carta. E ele conta isso no diário. E aí até eu e o Marcos conversando, que o Marcos me ajudou muito nesse projeto, a gente pensou em fazer essa oficina de cartas como contrapartida do livro. Pô, legal. E surgiu, e escrever cartas em 2016, que foi o caso, né? Foi uma experiência muito bacana, porque eu dei algumas oficinas, inclusive no CASEP, para os internos, e teve gente que nunca tinha escrito uma carta, né? A gente tem memória de ter escrito, Sim. de ter recebido, né? E a carta também a gente pode escrever pra gente, né? Então é uma outra experiência, né? Agora, escrever uma carta pra mim mesmo. Meu, tá louco? Vou falar mal. Vou criticar, vou fazer um monte de coisa. Tá, e agora esse livro que surge, tens um título já? Que história é essa? Que história É essa. é essa? Porque cada um tem uma história, né, Aurélio? Claro. Antes tu me disse que não tinha tanto pra contar, eu duvido, né, que não tenha muito pra contar. Mas cada um tem a sua história, né? Não, porque tem muita coisa que não... Não pode? Aí só depois, né? Como dizia o seu Vitor, que a gente comentou há pouco, que estava com... Ele falava para mim, eu era presidente do Conselho Municipal de Cultura, na época tinha, no tempo do Luiz Soldatelli, prefeito. Então, ele dizia assim, eu tenho uma segunda parte do livro que um dia eu vou editar, que é aquela... Olhos Azuis? Olhos Azuis, que eu não posso editar agora, só depois que eu morrer ou as pessoas citadas morram. Porque senão, se eu colocar isso aí, quem morre sou eu, antes. Entende? Não sei o que tinha, ou se realmente existia essa segunda parte do livro, né? Mas brincadeira, mas... Que história é essa? São 15 pessoas. 20. Até 20. Até 20. Eu estou fazendo as entrevistas agora. Interessante assim, Carmen, olhando esse lado, eu não sei se o Marcos chegou a conhecer, havia 2 poços aqui em Rio do Sul de informações, de história. Um era o Dr. Túlio Macedo, tá? O pai da arquiteta, pai, avô ali, né? Foi o 4º, 5º médico que veio para Rio do Sul. Ele tinha a primeira nota, ele mostrava com orgulho, assim, na carteira dele, o primeiro pagamento que ele recebeu por uma consulta, aqui em Rio do Sul. Era como se fosse assim a moeda do tio Patinhas, tá? E assim, ele sabia coisas, ele sempre esteve envolvido na sociedade, na política, né? Ele sempre, mas ele tinha... Sentei, fiz entrevistas. Por incrível que pareça, eu comecei a escrever um livro, tem 135, são 100 pessoas e 35 entidades. E acabei desistindo. Então, faz tempo já. E ele me ajudou muito nisso aí. O Dr. Guetna também me ajudou bastante, que era outro. E o pai do Jacaré, o dono da ICAO que tinha aqui, né? Aquele senhor tá louco, o Orlando Pereira é o filho, né? O seu Pereira, Jaime Pereira,
Ele pesquisava, ele me levou, eu estava tocando uma noite lá, eu tocava lá no Danda, no restaurante do falecido Danda. Ela já era lá na frente dos bombeiros. Ele veio com um recorte do Jornal do Estado de São Paulo, aqui ó, a história quando teu avô veio para cá. Tá aqui, a família, daí ele conheceu a tua avó, 1800 e alguma coisa, tá? Que eu sou descendente de alemão e austríaco, essa mistura. E do outro lado, português e espanhol, entende? Aí saiu essa tralha. E assim, essas duas pessoas tinham um conhecimento dessa região impressionante. O seu Cardoso, que também já foi, e outros também. Tá, daí surgiu essa vontade de conhecer, já tinha falado no bloco anterior, de conhecer a nossa região, a Rio do Sul principalmente, e acaba desenvolvendo até as regiões próximas, lógico, né? Porque a gente teve convivência, Lontras, Agronômica, Laurentino, Rio do Oeste, né? Acaba envolvendo tudo. Olha só. Ô Costa, agora sim, cai lá. Costa, me diz uma coisa. Eu perguntei para ela, quando ela falou, Marcos Costa, não tens parente aqui na cidade, Rio do Sul? Não. Não? Meus parentes são todos de Porto Alegre. Ah? Família Bauerman. Todo mundo de Porto Alegre. Família? Bauerman. Bauerman? É Marcos Bauerman Costa. Não, porque tem o Costa que é delegado aqui. Não, lembra, não né? é. Não é parente. É. Mas se algum dia precisar, posso falar que sou, né? Nada Não. impede também, né? Até pode. Vai que algum dia que eu precise. Porque o Aldo quando veio para cá como delegado, o Aldo Dávila, Uhum. né? Hoje, lá no estado. A primeira vez que eu encontrei na delegacia, era aqui na Rua 7 ainda, eu disse, sou parente. Eu não tenho parente aqui, rapaz. Eu acho que eu sou meio parente, tu não é de Florianópolis, sou. Tá. Tua família anterior veio de onde? Itajaí? Então pergunta para alguém mais velho da tua família, nunca esqueça isso. Pergunta se o teu bisavô, naturalmente, meu avô, não era marinheiro. Daí ele disse, não sei. Ele deve ter perguntado, porque hoje ele me contou, parente, como é que vai. Mas e a família Dávila realmente, é de Ávila, né? Ávila, de Ávila. É muito... Veio para cá em 1700 e alguma coisa, né? Os Ávila. Maior fazenda do Brasil. Ia do sul da Bahia e ia até o estado do Maranhão, todo. E os filhos botaram tudo fora. O que o velho comprou, infelizmente. E assim, mas bom, é alemão, rapaz. O meu é Baumgarten, pô, tu vê? Tá? Quase. Quase parecido. O Ang, que soltou foguete ontem, lá, então não sei o que, na casa dele lá, por uma coisa que aconteceu no Brasil. A Van é HA do Ang, que é da família da minha mãe, tá? Ele é da família do lado rico, do lado pobre. Tá, tu vieste pra cá já advogando, Costa? Eu vim pra cá... Não, quando eu cheguei aqui eu trabalhei um tempo no Poder Judiciário, depois eu trabalhei no Ministério Público, depois eu comecei a advogar. Mesmo porque eu vim também numa fase que nem eu sabia muito pra que lado que eu ia seguir no mundo jurídico, né? Daí acabei depois mudando o rumo do barco. Assim, antes era advogado, né? Era médico. Hoje não, hoje tem... Né? Quebrou o dedo, é médico não sei do que lá, né? Não, se foi só a unha, já é médico não sei, tudo especialista. Mas assim, né, Aurélio, eu não consigo visualizar minha vida sem o direito, isso não tem a menor dúvida. Porque a visão que ele te dá, ainda mais depois de formado, eu estudei bastante tempo, então essa história de sempre ouvir os dois lados, não pré-julgar ninguém, e essa história de que todo mundo é inocente até que prove o contrário é realmente verdade. É verdade. E isso não pode, por mais que a gente tenha casos ruins ou pessoas más ou de má índole, não dá para generalizar. Eu acho que os bons são maioria ainda. Então o direito para isso me ajuda muito, né? Tu concorda com a história que saiu esses dias aí? O cara ligou pro advogado. Doutor, eu fui assaltado e acabei reagindo e matei o ladrão. Daí o advogado disse assim, não, para. Não fala isso. Fala que tu foste assaltar e o cara reagiu e tu mataste o cara.
Por quê? Então, porque daí tu tens defesa. Se tu disseres que foste defender e matar os caras, aí tu estás ferrado. A versão dos fatos sempre é complicado, né? Cada um tem a sua verdade também. Claro. E o que importa, na verdade, eu sou um defensor. Apesar de ter alguns defeitos, a nossa legislação não é ruim, ela é boa. O problema é a pecinha que está atrás dela, que somos nós humanos. Então, assim, nada é infalível para o ser humano. Sempre a gente tenta burlar de alguma maneira. Então, as brechas existem e elas devem existir. Não existe uma lei sem brecha. É o exemplo que eu sempre dou. Se um inimputável, se um louco mesmo, mas louco de doença mesmo, mata alguém, essa pessoa não pode ser presa. Não adianta você botar uma pessoa que já tem problema presa num presídio mesmo, né? A pessoa ou tem uma síndrome de mongolismo ou alguma coisa debilitada mesmo. Sim. Então, entendeu o que eu falo assim? Então tem um setor na legislação que fala: se uma pessoa é inimputável, se é louca, não vai ser presa. Daí o que acontece hoje? A pessoa mata alguém, consegue um médico que dá um atestado falando que ela é louca. Então, eu queria falar assim, isso não é um problema da lei, né? Isso é um problema do ser humano, então é a ferramenta que está atrás. Então, para isso, eu falo assim, falta bastante ainda para a gente chegar lá. A lei pode ser interpretada muitas vezes de várias maneiras. Todo escritor, por isso que eu sou contra as 5 opções do vestibular, dar interpretação de texto, eu posso entender de um jeito. Por que eu tenho que entender igualzinho àquele que montou a prova? A minha visão é outra, né? Ai, meu Deus, o autor da Globo de novelas, ele escreveu até para o Ministério da Educação, dizendo que nem ele sabia que o texto que ele havia publicado tinha aquele significado. Então, assim, muitos escritores dizem, quanto maior a tua interpretação, quanto mais ampla ela permitir, mais escritor tu és. Quando tu fazes pensar, tá? E chega muita gente, cada um chega a uma conclusão diferente. Se todo mundo chega a uma conclusão só, é pobre, tá? Isso dizem tantos escritores. Mas a lei nossa brasileira tem esse problema. Então, eu queria falar assim, a legislação, de uma maneira geral, eu não acho ela ruim, mas claro que existem muitas leis, existem algumas aberrações jurídicas, que daí tudo isso que você falou é muito mais agravado, inclusive. É para você descobrir qual foi a intenção do legislador ao fazer aquela norma, que é o objetivo da lei, né? Qual foi o objetivo que ela foi criada? Foi para quê? Foi para regulamentar o quê? Então, às vezes, tem algumas leis que têm palavras complicadas mesmo, desnecessárias, pontuações errôneas. Então, tem muita lei que realmente não funciona por causa que foi mal redigida. E daí a gente não consegue saber qual é a intenção do legislador e acaba complicando mais ainda a vida. Certo. Por isso que a gente tem milhões de leis no Brasil e é complicado realmente se aplicar todas, né? Tem um verbo que é porreta. Poder. Digamos assim, havia na 5692, que era a lei antiga da educação. O aluno poderá ser reprovado. Te abre espaço para não e para sim. Então, muita gente optou por não, toca. Vai adiante. Tá? Outros, mais CDF, não. Ele não sabe, ele não tem condições de continuar, então, né? Para por aí. E tem isso muito. E tem algumas normas que até, inclusive, no direito penal, o pessoal chama de o tipo penal aberto, né? Que realmente ela permite e ela faz que o julgador tenha uma certa liberdade, né? Dentro daquilo lá, para saber se realmente o cara e vai se enquadrar na norma, né? Se vai sofrer essa tipificação legal e o cara vai ter que ser punido, né? Então, o português é extremamente necessário para o mundo jurídico, para as leis, que nem eu falo, para a intenção da lei, realmente tem muita coisa. Quando eu comecei a fazer direito, não desisti depois, me arrependo hoje. Nós tínhamos o português jurídico, tá? Tinha depois tiraram, porque acharam por bem que a língua portuguesa não é necessária para o campo jurídico. Como assim? Se falasse uma coisa aqui, difícil em português, pontuação, tá? E a gente vê muita gente, por exemplo, colocando, vai escrevendo, aparece a palavra que, vírgula. Aí, não, é o contrário. A vírgula vem antes.
Mas tudo depende do que tu estás construindo, né? A Carmen deve usar bastante como é que diz assim, a língua portuguesa, buscar estas facilidades, eu vou colocar assim. Ela falou há pouco assim, em off, eu escrevo, não me pergunte coisas difíceis, que deu a entender assim, eu sou mais simples naquilo que eu apresento, que eu escrevo, é isso mesmo? Com certeza, com certeza. Eu gosto de escrever, desde que eu escrevi a minha primeira redação, eu já sabia que o texto me tocava. Certo. E teve uma época da minha vida que, sei lá, eu queria escrever difícil, né? Porque para parecer que a gente sabe alguma coisa. E hoje eu tenho muita satisfação em escrever com muita simplicidade, porque eu acho que as pessoas primeiro têm que entender e porque o simples é maravilhoso, né? Olha, eu perguntei para vários advogados o que significa ordalha. Nós vamos dar uma pausa, tá? É jurídico, gente, tá? Ordalha. Ninguém me respondeu. Nós já voltamos com o pé na cozinha. Agora, nós vamos servir, né? Nós estamos aqui desde as 7 horas. São 22 horas. Brincadeira. Beijo no coração, já volto, tá bom? Nós vamos servir naturalmente para seguir esse frango, né? São coxas e sobrecoxa com as misturas. Vocês terão a receita durante o programa. Vamos tomar aqui um sarau, que é um vinho de videira, vinícolas cultivadas a 900 metros de altitude. E esse vinho aqui, que é próprio para aves, para peixe, para acompanhar, esse vinho aqui tem um certo aroma e gosto de maracujá. Tá? Levemente, né? Que seja, né, naturalmente. Então, com licença, eu vou passar aqui na frente, tudo certo. Primeiro para você experimentar, para ver se posso servir. Vamos tirar a tampa que é bom, né? Eu vou ter que beber misturado, eu acho. Por quê? Porque só de olhar já tá me dando água na boca, tô cheio de saliva. Então, por favor, deguste. Vou misturar como se eu entendesse, né? Sim. Parece muito vinho de videira com uvas cultivadas a 900 metros. Tá muito bom, eu sou bom em vinho também, né? É, ótimo. Olha só. Vamos ver se você acha se é nessa altitude também, Carmen. É interessante que, assim, videira... Bom, a região de São Joaquim, hoje nós temos aproximadamente 15 vinícolas. Italianas, alemãs, japonesas, agora chinês. O chinês era o 12º consumidor de vinho do mundo, com toda aquela população. Hoje é o primeiro. E praticamente está comprando todas as vinícolas do mundo. O seu Monteiro até, né? Que isso aí, Essa semana que eu vim aqui de Santa Catarina. sempre top. A Pericó, que é do seu Veig de Jaraguá do Sul, das malhas, né? Das máquinas. Ele todo ano tem o espumante dele é uma delícia, tá? E o Cabernet Sauvignon, o Merlot, o Malbec e a Suzin, italiano, bom vinho da região, o Sanjo, que é japonês, tem o Irigatome, Igarami, pô, eu não conhecia, que eu servi no jantar passado, no programa passado, que é de um senhor japonês que cultivava maçã.
e passou para o vinho. Salute e felicità. Seu Monteiro, uma delícia. Uva pura. Claro, né? Aí, gente. Sarau, né? Bem bom. Sarau, sarau literário. Por favor, eu não sirvo, tá? Vocês, por favor. Esse arroz hoje aqui tá me lembrando o arroz cubano. Só falta um ingrediente aqui, que é a banana. Tá? Ele fica molhado assim e com banana. Ó, hã? Banana e pimentão. Isso. A banana dá pra pôr, põe em feijão, tá louco. Muito bom. Bom, vamos voltar aqui. Enquanto ele te serve, ô Carmen, tu sabes que o microfone tá ali, né? O microfone, se fala que agora não quero mais falar no microfone. Ah, tá bom. Quero falar igual a doutora Carla, só quero comer agora. Tá Não quero bom. mais responder nada. Carla, um beijo grande. Mário Miguel lá também. Carmen, nós não temos assim, você como jornalista, né, naturalmente sente, como em qualquer parte desse Brasil aí, né, alguns que têm mais possibilidade de abrirem realmente os comentários a respeito da nossa situação brasileira, em vários casos, tanto na segurança, quanto na política, quanto Olha, vejam só. Mas alguém vai tomar vinho. Não, só porque tá na frente aqui. Tava aqui. Gente, arroz? Vocês querem... Eu tô esperando pra fazer uma resposta aqui. Ah, tá, pois Dar é. Uma resposta. Ô, Carmen, ela tá doida pra comer. Eu não vou deixar, vou agora. Aí Tô assim... sendo elegante, né? Não. Tô esperando. Não, por favor. E vai ser uma coisa complexa sobre a situação brasileira. Não, assim, Tudo o bem. falar, né? A gente às vezes é tolhido. É lógico. Está surgindo uma lei aí que para secar de vez, né? Aquele que falar mal de um político alguma coisa será enquadrado, né? Existe essa possibilidade aí. Amordaçar o repórter, o político, ou seja lá o que for. É difícil trabalhar com isso, né? Você como apresentando ali e tal, eu vejo o próprio Aldo, comentarista, né? Então, às vezes, tá ali. Mas eu não posso. A gente não pode, né? Não É tem difícil. censura, né? Exatamente. Mas, na verdade, a gente também não faz jornalismo para dar opinião, né? Exato. Eu não sou uma jornalista que gosto de expor a minha opinião. Bem pelo contrário. Em Porto Alegre, eu trabalhei muitos anos com política. Eu trabalhei 6 anos no gabinete do governador, lá, em 2 mandatos, da Ieda e do Rigoto. Lá eu fazia política. Quando eu vim para cá, eu pensei interior... Estou voltando, Opa. eu não falo mais de política. E agora, também trabalhando na RBA, eu não tenho interesse em demonstrar a minha opinião, eu estou ali para passar a notícia. Eu me coloco como telespectadora. Você é um veículo apenas. Eu transmito a informação, né? Agora, enquanto eu vou cantar aqui, vou pegar o violão, fazer uma serenata, por favor. Tá certo. Tá doido. Mas, cara, eu vou fazer ele falar. Pô, Tá tudo muito bom. A textura da cenoura é muito legal. Geralmente quando a cenoura cozinha demais, ela fica molenga, fica ruim, mas essa daqui não, ela tá macia, mas ela tá com uma textura muito boa. Isso pra falar do mais simples, da cenoura, né? Mas tá tudo muito bom. E o Marcos cozinha, né? de 10 em 10 minutos eu ia lá e dava uma furadinha para ver como é que estava. Então, assim, depois ela cozinhando sozinha. Aí quando ela estava quase no ponto, eu pus a batata para cozinhar junto. Tá? E me arrependi, depois de eu jogar a água fora, é que eu me arrependi que eu não devia ter jogado essa água da cenoura cozida e devia ter feito o arroz. Tá? Mar, o Corso pode comer. Legal. Olha,
eu creio que duas coisas interessantes. A literatura, eu vi uma frase lá no Ela Curte, lá no Rainha. Como é que é? Ele mistura a literatura, não, a poesia é para se degustar com satisfação, uma coisa assim. Mas eu sei que envolveu o termo literatura, alguma coisa, com cozinha, com algum prato preparado, entende? Então, assim como a comida é para ser degustada, apreciada, a poesia também é um alimento, né, para a alma, para o espírito. Pode falar. E se depender da ordalha, você está mais do que aprovado. Você passou, vai passar, com certeza. Valeu. Agora eu quero saber o que é ordalha, porque eu sou a única aqui que não sabe o que é ordalha, né? Fala, ele. Tá... Eu vou comendo, pode me explicar o que é ordalha? Ele está ocupado agora. Fala. Não, quando uma coisa está muito boa, a gente pode falar que está o manjar dos deuses, né? Daí por isso que eu lembrei também que ele tinha falado. É o juízo divino, é isso? Isso aí, é isso. Então, É o único que respondeu, juro, tá? É que havia uma... Quando o homem se sente incapaz, impotente de fazer o julgamento, ele jogava na mão de Deus. Isso aí é a tal da ordalha. Que tem o fogo, tem o óleo quente, né? Botava a mão, se não queimasse e a pessoa resistisse, era muita inocente. Coisa que não se conseguia se explicar, né? Se botava a culpa ou... É verdade. Em Deus, né? É exatamente. Tanto que no direito penal também, quando tem uma prova muito difícil de se fazer ou muito complicada, o pessoal também chama que é a prova do diabo, né? Então pois é a religião e o jurídico andando juntos aí. Tá certo. Então isso aí é ordalha, gente. É o julgamento divino. O homem se sente impotente de julgar e joga nas mãos de Deus. Deus é que resolve, certo? Ele está lá preocupado em resolver. Nós temos o livre-arbítrio. Isso não quer dizer que funciona aquela coisa que Deus te pague, né? Não é isso, né? Não. Daí é desculpa, né? Eu não vou te pagar, mas que Deus te pague. Deus não vai pagar nunca. Vamos tentar tirar a tampa de novo. Por isso que sempre sobra vinho nos jantares, né? Ele nunca abre tampinha. Pecado, nunca aconteceu isso. Comigo sempre acontece. A primeira vez é a única, né? Tá bom. A Carmen é que está assim, sobremaneira, se segurando um pouco. Mas realmente muito bom esse vinho aqui. Eu não tinha tomado ainda, hein? Mas como eu confio na palavra nos apontamentos lá do seu Monteiro, então, leva esse que vai dar certo. E assim, quando ele conhece as pessoas, já tem mais convivência, a pessoa vai lá comprar e tal, ele já disse para mim assim, não, esse aqui lá para aquela pessoa não, leva esse aqui que ele gosta desse aqui. E assim vai. Um beijo grande, seu Monteiro, a dona Terezinha lá é a Adega Catarinense, agora na rua Tuiuti, tá? Ali. Tá sempre lá na frente, lá. Esse dia eu cheguei lá, estava lendo a Bíblia lá, tá? E ele tem as frases, né? Frases de impacto, assim, sobre os vinhos, sobre os alimentos sagrados, os alimentos que ajudam, né? E como é que é? No verão, daí o pessoal não gosta de tomar vinho, porque vinho é uma bebida para o inverno, que é nada, pô. Toma-se vinho o ano inteiro, né? E ele só trabalha hoje com nacional. Tá? Pode falar. Não lembrei da Bíblia que tem aquela frase, e do dízimo, né? É do dízimo com quem andas que te direi quem és? Sim. Quase isso, dízimo. dízimo. O dízimo é outra coisa. Tá bom. Mas assim, realmente o vinho, ele trabalha com praticamente todas as vinícolas de São Joaquim, daquela região ali, né? Algumas do Rio Grande, aí de Videira também. E ele é um dos maiores fornecedores de vinho de Santa Catarina.
Ele pode chegar lá, tem 15 caixas, 20, 30 caixas, Brasília, Rio de Janeiro, ele mandou. E tem gente que fica bravo com ele porque tem os revendedores, por exemplo, Florianópolis tem, mas ele que manda. E ia ser muito legal, assim, trabalhar com ele, porque ele que dá aula. Eu quero fazer uma pergunta, tô na A pergunta? Quando que a culinária entrou na tua vida? Eu já vou começar a te entrevistar aqui pro meu livro. Aí, ó. Porque eu não sabia desse teu dom assim. Então, eu vou contar uma coisa aqui, vou falar uma coisa que como eu trabalho com TV, né? Tô acostumada com bastidores. E eu fiquei impressionada com carinho, né, Marcos? Tu viu, né? O Aurélio trouxe tudo preparadinho, com carinho. Ele escolhe o prato, ele escolhe o vinho. Realmente, parabéns. Obrigado. O sabor tá delicioso e eu fiquei muito impressionada mesmo com esse... Porque eu sei que não é fácil, né? Tem toda a produção. Não é fácil, isso demanda tempo, né? Olha, eu sempre disse o seguinte, Carmen. Seja o que você fizer na vida, qualquer coisa. Se tu não fizeres com o coração, se tu não fizeres com amor, desiste. Qualquer coisa, qualquer ofício, qualquer relacionamento, tudo. Se tu te dedicares com o teu coração àquilo que tu fazes, acabou. Tu acabas te agradando e agradando as pessoas. Eu escrevi sobre isso no Facebook semana passada. Olha aí. É bem isso. O amor é o melhor tempero, né? E esse do coração, eu assisti a um filme indiano, feito na Inglaterra, mas sobre os restaurantes indianos que existem em Londres. E todos os anos tem uma cadeia, tem um canal de televisão na Inglaterra que é indiana, de propriedade indiana. E todo ano essa televisão faz um concurso de comidas. Então os restaurantes indianos da Inglaterra todos podem participar. Eles têm que fazer um prato numa noite lá, especial, na televisão, e os provadores indianos convidados para escolher o prato. E é uma história, inclusive entrando já o problema da homossexualidade e tal, tá? E não é um filme novo, tá? Feminina. Foi bem interessante o filme, assim, porque traz os dois lados da história, né? O lado emocional, em termos de relacionamento, e o emocional em termos de bem da família. E o pai da protagonista, que era o ídolo dela, fazia uma galinha que não tinha igual. Mas antes, e ela sempre com ele ali, ela só gravou aqui. Tá? Ele faleceu. E o restaurante começou a decair, e a mãe decidiu vender. Justamente para o cara que tinha um restaurante indiano na frente delas. E de quem ela não gostava. Tá? Mas ele ofereceu um bom dinheiro. Ela disse, não vamos vender, e eu vou participar do concurso. Daí vinha a imagem do pai dela, sempre dizia assim, podes usar os ingredientes que você quiser. Se você não usar o coração, jogue fora. E é assim, e é isso que eu faço. Tudo. Alegria. Isso aí é bom, isso aí é ótimo. Sabe que essa crosta, essa casquinha que fica aqui, fica muito legal, porque acaba protegendo o frango cozinha e ele fica bem úmido. E o temperinho tá ali grudado na carne, né? Muito legal esse beliche assim, gastronômico aí. Sabe quantas vezes eu fiz isso aqui já? Primeira. Não, é verdade, porque assim, todo programa, eu já falei isso aí, as pessoas que participam de cada programa são cobaias. Tá? E como vocês estão dizendo que está agradável, que está gostoso e tal, eu posso esperar o contrário também. Pode acontecer, né, de não funcionar aquilo que eu fiz.
tá? Eu sempre procuro fazer alguma coisa diferente, por isso que eu digo, eu uso galinha, tem em qualquer restaurante. Dessa forma, não tem. Então, é isso que eu pretendo, além de conversar, de ir conhecendo pessoas, etc e tal, é comer. Fala. Antes a gente estava falando sobre essa questão da comida e tu estava me dizendo que uma vez uma pessoa não gostou de um ingrediente, né? Por isso que agora tu sempre pergunta, Eu sempre né? pergunto. Não, mas eu tinha perguntado. Eu havia perguntado e me disseram, não, pode fazer o que... E na hora, quando eu servi, era carne de porco, deu uma espécie de ataque de riso na mulher. Daí eu... Coisas da TV, né? Eu não acredito, tu não come carne de porco? Não como carne nenhuma. Eu disse, mas eu perguntei. Daí diz a pessoa que estava com ela, não, eu não sei o que ela come. Eu digo, pô. Então, para evitar, né, o Jorge Luiz já foi no meu programa. Marcos está comendo tudo, hein? Não, mas eu quero mesmo... Mas, ô Aurélio, mas o contrário também, vamos supor, a pessoa não comeu, né? É uma chateia, né? Mas quando a pessoa gosta, o que tu sente? Quando tu prepara uma comida com esse carinho, que eu acompanhei passo a passo. Porque, vou ser sincero, eu pensei, será que o Aurélio... Como é que é? Será que já vem meio pronto? Como é que é? E eu percebi o carinho que tu fez essa comida aqui. É verdade, assim, primeiro, eu não posso... eu sou muito exigente comigo nas coisas que eu faço, tá? Perfeccionista até pode, tá? Em tudo, como eu falei para ti, já me critiquei diante de quem tinha me contratado, tá? Ele podia até achou que estava bom, eu achei que não. Então eu me critico mesmo, então eu me cuido. Então eu procuro agradar, tá? E isso aí me satisfaz muito. De ver as pessoas satisfeitas, como a gente viu nos programas em geral, né? Desde o primeiro que eu fiz com o pastor Adelmo, que eu falei, né, com a Adriana, a esposa dele, daí ele recomendando, era perto de Natal, você já pode contratar o Aurélio para fazer o salmão, tá? No Natal, para a família e tal, não sei o que, bem legal assim. Então, essa entrega que eu faço, né? Para aquele momento. Então, primeiro, tu tens que ter um cuidado imenso com comida, porque tanto pode fazer bem como pode fazer mal. Tu usar alguma coisa que esteja, sei lá, não esteja sendo agradável ao organismo de alguma pessoa, acabou, tá louco? Criando um problema sério, né? O cuidado com a higiene, tudo isso tem... Tu trabalhas com restaurante, sabe disso, né? Pelo amor de Deus. Então, tudo isso me deixa feliz quando eu vejo assim, pô, vou comer. Não vou falar mais. Tá bom, olha lá. Tá bom mesmo, tá bom mesmo. Não, fica à vontade. Mas eu entendi. Os primeiros blocos o Aurélio pergunta, né? E no último ele fala, porque a gente não quer falar mais com ele, né? A gente não. fala nos primeiros e nos últimos a gente só Não, quer mas tu me comer. fizesse uma pergunta a respeito de como, né, surgiu isso aqui. Eu sempre... Mas eu já estou te fazendo pergunta para te falar. Não. Poder, Tá bom. eu poder repetir, né, Aurélio? Eu sempre gostei de fazer comida para mim, tá? E outra coisa, eu levantava às vezes, pô, me dava vontade, eu acordava de madrugada, eu ia fazer, tá? Banana frita, ou fritar um bifezinho rápido ali com limão, né? Isso aqui tem um limão, tem suco de limão siciliano também, tá? Aí, João. E que eu esqueci de falar no começo lá. Então, eu sempre gostei, mas nunca fui de fazer assim para várias pessoas, tá? Não sei assar. Quando já me levaram, me contrataram e tal para assar carne em churrasqueira, até eu vou, mas não gosto de fazer, não gosto. Não. Porque ali é sal grosso e coisa, quando muito a salmoura, mas tudo bem. Eu prefiro isso aqui, forno e fogão. Adoro sopa, tá? E assim, vários tipos, né? Galinha, com miúdo de galinha, pelo amor de Deus. Vai que vai. Eu vou num determinado açougue aqui comprar osso. Sabe? Eles cortam pra mim com aquele nervo. Faz uma sopa com aquilo, cara, tá louco? Né? Tem o caracu.
ali no meio, ali. Meu, muito bom. Fala. Mas sabe que esse prazer em cozinhar, que nem eu falo assim, que é o maior prazer é quando você consegue cozinhar assim em porções menores, né? Para 2, 3, 6 pessoas que sejam, né? Mas quando a gente abre o restaurante no dia a dia, esse prazer acaba se perdendo porque você precisa girar muita coisa. Então é muito complicado, né? Então tudo é muito corrido. É produção. Então você realmente não consegue botar esse carinho, Certo. como diria a Carmen, o amor necessário. O que já eu particularmente consigo fazer melhor em evento. Porque eu consigo me programar para ele. Como eu tenho forno combinado, para mim se for 100, 150, 200 pessoas, quase tanto faz. 50 pessoas, tranquilo. Sim. Como semana que vem a gente tem evento para 13 pessoas. Então esse carinho a gente consegue fazer porque daí a gente consegue ter uma semana, por exemplo, de planejamento. Certo. A gente pode fazer tudo tranquilo, isso é muito legal. E por isso que essa parte de eventos hoje, por exemplo, sou bem contente por causa disso, principalmente. Porque se eu abrir isso daqui é por causa que eu gosto de beber e gosto de comer. Então você quer oferecer isso para as pessoas, né? Certo. E evento é legal que você consegue fazer isso desde o mercado. Desde colher a salsinha, porque tudo você tem um tempo, né? Se eu vou fazer um evento sábado à noite, eu tenho no mínimo 3 dias para me programar, para fazer legal, para eu poder tomar minha cervejinha quando eu estou temperando frango. Sim. Porque é isso tudo que você vai acabando botando a energia positiva na comida, ou o amor, ou o carinho, chame do que for, né? Certo. Olha, a salsinha, a cebolinha, o alface agora eu não tenho, mas eu tenho tudo em vaso, tá? Eu planto. Isso não tem preço, Então, né? assim, é orgânico mesmo. Aquilo ali não tem veneno, não tem nada. Aí o que acontece? Eu plantei agora alface e salsão. Meu, não sobrou um pé, cara. Aquelas bichas sem vergonha, tá? Vai lá e Sabe que eu adoro cozinhar com alho poró, né? É. Tanto que aqui a parte de trás do que tinha um estacionamento, tudo a gente acabou com as plantas todas, tiramos, Sim. porque a gente realmente eu quero fazer uma horta para ter essas coisas para legal. desde colher. O alho poró é muito bom. Aliás, uma senhora que acompanha sempre o programa, disse, pô, Aurélio, tu sempre usa o alho amassado e tal, experimenta o poró. E eu passei a usar isso aí. E é muito bom. Quando eu faço determinados tipos de carne, eu uso aquilo ali. E é muito bom, realmente é bom. E é mais uma agora, corzinha, né? Hoje eu uso em sopa, feijão, eu ponho tudo. Tá? Muito legal. Pelo preço que tá, vale a pena plantar no vasinho. Ah, sim, não. Ah, não, pega um talinho de poró lá, tá 5 e pouco, né? E se tu não usares logo, amanhã depois tu já tá jogando fora, né? Tu sabes que... Não, Tá acabando o programa, a gente pode aumentar o vinho. Né? Os bombeiros... Eu fui lá ontem conversar com o Sabino, por causa do 7 de setembro. Ele disse, Aurélio, eu fui lá no seu Monteiro buscar aquele vinho. É muito bom aquele desse japonês aí. É um Cabernet Sauvignon. Tá? Igarami. Tori. T-O-R-I. Tori. É o nome do vinho. Tá? Gente, é muito bom aquele vinho. E aí, como era cordeiro, já é uma carne um pouco mais forte, né? Então, eu servi aqui. Oi, gente, nós já voltamos com o pé na cozinha para finalizar esse bate-papo aqui. E eles vão finalizar aqui também o alimento, a Carmen e o Marcos. Já voltamos, um beijo. Aí, estamos de volta com o pé na cozinha. 116, hein? Uma coisa linda. E ó, 116 é o meu número. 6 com 1, mais 1, 8. 8 é a soma das letras do meu nome, da data de nascimento. É? É também? 8? Ah, 6? Ah, não, mas eu tô falando. 6 eu tenho. Tá? 8 é o símbolo do infinito. Ele pega o 8, vira, né? Daí é aquela marcha eterna. É o nado do peixe, como é que chama? Truta. Se você chega num tanque criador de truta, pode olhar, elas nadam assim, sempre, em forma de 8, uma atrás da outra. Interessante, tá? Cultura, né? Gente, olha, como sempre, eu sei que eu vou ganhar um negócio dele também. A lembrança
Eu vou dar pra cozinheira que eu vi na televisão esses dias, tá? Que é a Carmen. Eu sei que ele é cozinheiro, não trouxe pra ele. Daí você reparte. Ai, que bom, viu? Ganhei presente. Isso aqui é... Até pode colocar ali pra aparecer na televisão, né? Boa, né? Então a minha próxima receita eu vou usar esse avental. Olha aí, legal, Acho que a Nani legal. deixa, né? Vou Legal. pedir pra Nani. Quem vai usar ele? Então tá bom. Não, ele vai abrir pra gente. Ah, então tá. Esse é pra ti. Olha aqui, ó. O presente que eu ganhei. Eu até quero ler agora aqui o... Tá aí, com o pé na cozinha. Isso. Aurélio. Adorei. E Ai, que o bom. símbolo, a nova logo aí da... Eu adoro cozinhar, Aurélio. Vale, que bom. Vale Europeu TV. Vamos ver aqui. Não vou ler isso aqui, não. Tem que ler. Ah, é? Eu sou um chorão. Pode chorar. Meu Deus, tá louco? Chora que daí bota. Ah, não. É da Ibope. Ao querido e lendário professor Aurélio, com minha admiração e o desejo que esta viagem pela história e pela cidade, através das cartas, seja agradável. Com carinho, Carmen. Julho 2017. 8:10. Obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Frankenberg. As cartas de Frankenberg, para Frankenberg. Está aqui, gente. Quem não comprou, tem para vender aí. Tem na fundação, tem na papelaria, tem, né? Ali na galeria, né? Tem aqui na papelaria da Unidade, que eu vi ali. Tá? Tá aqui, ó. Legal, gente. Obrigado, cara. Tá? Obrigado. Mas não é tu aqui, né? Deixa eu até falar, porque a Carmen falar do próprio livro é meio estranho, né? Mas como o livro não é meu, eu posso falar também. Mas ele é um livro muito legal, porque ele conseguiu um meio termo muito interessante entre a literatura, realmente, e a história. Legal. Então é a história real do que aconteceu em Rio do Sul e que a Carmen botou numa linguagem muito simples, muito fácil de entender. Então isso tornou a coisa muito acessível e assim, o prazer tão grande que quem conhece Rio do Sul tem em ler, às vezes as pessoas que não moram em Rio do Sul não têm isso. Então é uma coisa que tem que ser valorizada mesmo. O pessoal de Rio do Sul tem que ler porque o pessoal se sente. Quando a gente fala que está andando na Aristileno Ramos com a luz, com uma tonalidade de amarelo crepúsculo, não tem isso, né? Mas sim, a gente se remete, a gente se identifica muito com o livro. Isso é muito legal. E essa parte histórica que ela captou no diário do Frankenberg também foi muito legal. Porque ela passou como o Frankenberg era organizado, porque se você planta no mês de maio milho, no outro ano você não vai lembrar o que você plantou no mês de maio. Então esse diário que ele usou de uma maneira muito organizada também para ele. Era um negócio para ele. Ele tinha que saber o que ele plantou, como ele plantou e o que deu certo e o que deu errado. Era um dos maiores motivos que ele tinha um diário, né? Para o ano seguinte ele saber o que ele vai fazer. Então, como a gente acha às vezes que a escrita está ultrapassada, a escrita na verdade é a coisa mais duradoura que vai ter sempre. Tudo no computador a gente vai perder em algum momento. As fotos no arquivo, os seus textos, tudo vai ser perdido. Certo. Inevitavelmente isso, né? Todo mundo já diz. Só que o escrito vai ficar. E essa parte, e uma prova viva disso quer dizer, uma prova morta agora, mas é uma coisa que a eficácia é tão verdadeira que é uma prova que está ali, né? Exatamente. Que mesmo depois de ter morrido depois de muito tempo, um diário que ele deixou, que acredito que jamais ele imaginaria que fosse ser usado para escrever a história de uma cidade, porque ele usava para outros fins, né? Ele usava para fins para ele se organizar mesmo, acabou virando um livro. Então é muito legal esse equilíbrio entre a literatura realmente fantasiosa e a história que tem. Então é um livro que vale a pena mesmo. Eu vou falar porque eu não ganho comissão, eu não sou autor, né? Não, mas é interessante. Não, mas muito legal, vale a pena, bem legal. Não, mas até eu comparei lá nos bombeiros, que eles registram diariamente o que aconteceu, deixou de acontecer e tal, certo? Faltou comida, não faltou, foram atender isso. É um diário, não deixa de ser, é uma prestação de contas para o futuro. Tá? É um jeito da gente aprender também, né? Exatamente. Os próprios erros, às vezes, né, que a gente esquece. Eles têm um objetivo. O Frankenberg era para ele ter uma continuidade de afazeres, etc. E que virou. Era uma forma, ele era sozinho, né?
Ele ficou muito tempo sozinho, né? Era uma forma de ele também... Tava certo. Ele era urbano, ele saiu da Alemanha, ele veio aqui pro meio do mato com índio, ele tinha medo de índio. Tinha coisa que ele nunca tinha visto na vida, mandioca, ele nunca tinha visto. Ele fez as telhas da própria casa, ele nunca tinha feito nada disso, né? Olha só. Então, telha, na verdade, eram galhos, né? Sim. Então era uma forma dele conversar com ele mesmo, né? Mas ele passou sozinho muito tempo, é? Ele ficou Homem sozinho inteligente. muito tempo. Ele Muito. era muito inteligente, ele foi professor, né? Ele era muito Ah, inteligente. é muito inteligente. Meu, tô gostando cada vez mais desse Frankenberg. 10-0 pro Frankenberg. Tá doido. Gente, eu quero agradecer de coração vocês terem nos recebido aqui. Carmen, Costa, Marcos, tá? Não esquecendo, ele foi secretário, lembra, né? Certo? Secretário da Prefeitura Municipal no governo anterior, já tinha falado aqui. Carmen, jornalista, âncora, né, escritora, membra, esquisito, né? Mas o senhor está falando... eu vou- Não, é membro. Não, nem é. Ela faz parte da Academia do Brasil de Letras. É assim mesmo? Academia do Brasil de Letras ou Academia Brasileira do Brasil? Ah, sei lá. É uma academia que procura expandir o gosto pela leitura e incentivar, etc. É isso, né? É isso. Então, tá bom. Gente, obrigado, realmente, tá? A Carmen, gente que agradece. Parabéns, viu? Parabéns por esse carinho. Oh. Fez muito bem. que é isso? Muito saboroso. Parabéns. Obrigado. E ó, o Marcos disse que é cozinheiro também, né? Olha, isso daqui foi uma hemorragia de prazer. Ah, amigo. meu Tá Deus. de parabéns. Tá Eu até poderia falar, já pode casar, mas eu quero o teu bem e continua assim. Ah, então tá bom. Valeu, obrigado. Obrigado mesmo, obrigado pelo livro, tá? Com carinho. Com Pé na Cozinha volta no próximo domingo com outros convidados, outra comida, tá? Qualquer lugar de Rio do Sul ou de cidades próximas. Beijo no coração para todo mundo. Até.